Boa noite, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito das crenças religiosas. As crenças religiosas. Falo das crenças religiosas porque andei envolvido nas crenças religiosas mais de 35 anos. E por isso estou por dentro, estou a par de muitas crenças religiosas. E hoje, ali no comércio, na Feira Livre, aonde voltei a trabalhar, tenho contato com alguns cristãos e muitas vezes sou reprovado por eles por ter uma maneira de pensar diferente da que tinha no passado e que vai de encontro à maneira de acreditar do cristão, do religioso. Estou aqui com a Bíblia na mão, que é um livro, a Bíblia, que para o cristão e para o judeu é sagrada. Sagrada, entre aspas, porque aquilo que é sagrado para um, para o outro, não é. Para o judeu, a Bíblia é sagrada de Gênesis até Malaquias. De Gênesis até Malaquias. O livro do profeta Malaquias. A Bíblia judaica é chamada de Tanar, que é composta das três iniciais: Torá, Nevim e Ketuvim. Torá, Nevim e Ketuvim. Torá é os 5 livros, a Torá é os 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros, que é chamado Pentateuco, chamado pelos cristãos como Pentateuco, 5, né? E os nomes hebraicos desses livros é Bereshit, é Gênesis, Shemote, que é nomes, é Êxodo, Vaikrar, é Levítico, Bar Midbar é Números e Devarim é Deuteronômio, é o nome dos 5 livros. Então o Taná é composto de Torá, Nevim, que é os profetas, Ketuvim, que são os escritos, Então, para o judeu tradicional, os judeus ortodoxos, esses aí são os livros sagrados para o judeu. Já o cristão aceita os livros judaicos como sagrado. Mas os judeus conservadores, os tradicionais, não aceitam o Novo Testamento como escritura sagrada para eles. Ele diz que as escrituras sagradas dos judeus é de Gênesis até Malaquias. Então essa Bíblia aqui, em vez de ser uma só, é 2 Bíblias em um só livro. É 2 Bíblias em uma. Porque quem fez isso? Quem uniu as duas? A Igreja Católica, Apostólica, Romana foi quem uniu. Foi quem fez o Novo Testamento. Foi feito por eles, foi elaborado por eles. E eles uniu o Novo Testamento com o chamado Velho Testamento, que é as escrituras judaicas dos judeus.
E aí tornou-se uma, mas aqui é duas Bíblias, é duas escrituras. São dois livros em um. As escrituras hebraicas dos judeus, que foi escrito no original hebraico, no hebraico, e as escrituras gregas dos cristãos, que foi escrito em grego. Entendeu? Mas vamos aqui ao assunto. A crença em seres espirituais. A crença em forças invisíveis, em poderes invisíveis. Essa crença nas escrituras hebraicas, ela é pouca. Essa crença em Satã, em demônios, nas escrituras hebraicas é pouco. Os judeus não é muito chegado a essa crença. Mas já o cristianismo assimilou essa crença em demônios por causa da influência grega. Pela influência grega, eles assimilaram essa crença em seres espirituais, em Satã, Satanás, diabo em grego, Satanás é hebraico, é Satã, o Satã. Em grego é diabo. Diabo. E o cristianismo assimilou essa crença e foi quem mais divulgou a crença em Satanás, em demônios, em seres espirituais. E o apóstolo Paulo, ele acreditava que os céus, a atmosfera, estava povoada por espíritos malignos, espíritos do mal. Vamos ver aqui o que é que ele ensina para os cristãos de Éfeso. Finalmente, fortaleceis-o no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo. Então, Paulo cria que existe um diabo, um ser espiritual, uma força espiritual chamada diabo. E que a pessoa tem que estar alerta, armado, fortalecido para vencer as artimanhas desse ser chamado diabo. Revestido de toda a armadura de Deus para poder permanecer firme contra a cilada do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, ele aqui ensina aos crentes de Éfeso que eles não têm que lutar contra pessoas. Não tem que fazer guerra contra pessoas. Não tem que lutar contra o ser humano, mas sim contra as forças do mal. Lutar contra o invisível. Lutar contra aquilo que não se vê. Contra aquilo que não se pega. Que temos que lutar contra essas forças. Então, a religião cristã, ela ensina isso. Agora, para você entender, Satanás, como é hoje conhecido, no judaísmo essa palavra Satanás quer dizer opositor. Aquele que se opõe. Não se referia a um ser espiritual. Não se referia a um ser espiritual.
Salomão chama os reis de outras nações, os reis vizinhos, de adversário, que quer dizer Satã. Então ele estava cercado por satãs, por adversário. Estava cercado por adversário. E esses satãs não era um ser espiritual. É seres, pessoas, seres materiais, pessoas, seres humanos, que era chamado adversários. Então, na concepção judaica antiga, Satã significa qualquer um que se levanta contra o outro, que é adversário do outro, é um Satã. É um Satã, é um opositor. É aquele que se levanta para querer fazer mal à pessoa, para querer fazer mal à família daquela pessoa, para querer fazer mal a um trabalho daquela pessoa. Então, Satã é, na concepção judaica antiga, o ser humano. Qualquer um ser humano que se levanta contra o outro, que se opõe ao outro, é um Satã, na concepção judaica, concepção antiga. Quando os judeus foram para a Babilônia, e lá permaneceu durante 70 anos, lá eles assimilaram o ensinamento da cultura persa, que a religião persa tinha influência sobre os babilônicos. E os judeus ali assimilaram o ensino da religião persa. E lá tinha essa ideia dualista, de um ser do bem e outro do mal. E tinha essa ideia de um Satã. E eles assimilaram essa ideia e trouxeram para dentro da sua religião. É tanto assim que num lugar na Bíblia diz que o Senhor tentou Davi para contar as pessoas. E aquilo ali foi mal aos olhos do Senhor. Já em outra passagem do livro de 1 Crônicas, parece que a 1 Crônica 27, 26, já diz que foi Satã que tentou Davi a contar. Então, o judeu já tinha mudado de opinião e não aceitava de que foi o Deus deles que tentou Davi. Mas agora já atribuiu a um Satã porque ele já tinha recebido a influência da religião persa e já trouxe essa ideia de Satã, e ali fala que foi Satã que induziu Davi a contar. Parece uma contradição, mas não, foi porque foi mudança. O livro de Samuel foi escrito antes do exílio e o livro de Crônica, 1 Crônica, foi escrito depois do exílio, quando o povo hebreu ou judeu já estava já com essas ideias de Satã, que aprendeu da religião persa lá na Babilônia e trouxe para dentro da sua religião. E aí, nos dias do cristianismo, essa ideia já estava dentro do judaísmo, esse ensinamento. E Paulo, como judeu, fariseu também, que os fariseus conservaram os ensinamentos da Babilônia, do Talmud, essas coisas, já tinha essas ideias já de Satã. Essas ideias de seres espirituais que eles assimilaram de outras religiões. E aqui Paulo está falando que não temos que lutar contra a carne nem contra o santo, mas contra os principados e potestades, nos lugares celestiais, que os céus está povoado por forças, demônios, Satanás, essas coisas. Então que a nossa luta não tem que ser contra pessoas, mas sim contra os demônios, os espíritos, Satã, o diabo, essas coisas. Eu também pensava assim. E não lutava contra as pessoas. Quando a pessoa queria me atingir, fazer mal para mim, eu ia orar. Eu ia pedir a Deus força, poder para vencer o mal que eu achava que estava usando aquela pessoa ali para me fazer o mal. Mas hoje, na minha concepção, no que eu aprendi hoje, que o que existe não é o espiritual, mas sim o material,
que o espiritual é nada, que o imaterial é nada, que o que existe é o material, não o imaterial, eu hoje vejo que os satãs, o diabo, o adversário, acusador, é o ser humano. O ser humano é que faz o mal a outro. E não tem força nenhuma espiritual que impulsiona ele a fazer o mal, a não ser os desejos que há na pessoa, os desejos mal, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho que está dentro de cada pessoa, que faz parte de todo o ser humano. E que tem ser humano que desconhece essas coisas, esses sentimentos, essas reações, esses desejos, e não procura controlar tais desejos. Uns por não ter conhecimento da ética, da moral, do certo e do errado, de ser uma pessoa ética no sentido de saber se controlar, sufocar o seu egoísmo, controlar o seu egoísmo, controlar o seu ciúme, controlar a sua inveja. E aí fica atribuindo isso aí a forças espirituais, a forças de fora, e que não é de fora, é de dentro da pessoa, é a própria pessoa. Salomão e as pessoas do passado acreditavam que Satã era pessoas, eram os inimigos de guerra, eram os reis vizinhos que se levantavam contra ele. Assim também eu acredito hoje assim. Estava conversando lá hoje no meu comércio e falando com minha vizinha de comércio ali de barraca, eu falando com ela que as pessoas muitas vezes têm inveja do outro, não quer ver, fica com ciúme, inveja quando vê uma pessoa prosperar. Um parceiro de barraca que tem um comércio, vender mais do que ele, ter mais cliente do que ele. E muitas vezes ele tem inveja. Eu falei bem assim, um olho grande. Aí ela falou bem assim, e tu acredita nessas coisas? Eu não acredito nisso não. Ah, essas coisas não. Eu falei assim, tem pessoas, a gente usa essa palavra olho grande, mas no sentido que é invejosa, que fica triste quando vê o outro prosperando, quando vê o outro levando vantagem, quando vê o outro sendo bem sucedido e ele ficando para trás. Aí ele tem ciúme, tem inveja. O ciúme é medo de perder aquilo que é seu. É medo de perder aquilo que é seu. Aí ele já fica com medo de perder o seu cliente. Talvez porque ele não tem uma maneira de segurar o cliente. Ele não sabe como segurar. Ele não tem capacidade para segurar e ele fica com medo. Aí gera o quê? O ciúme. A inveja é quando o outro está levando vantagem. Quando o outro está sendo bem sucedido, aí começa a invejar da pessoa. E aí vem, levanta a calúnia, faz um fuxico com o nome da pessoa, bota defeito nas coisas da pessoa que não tem aquele defeito ali, ele coloca, suscita inimizade entre as pessoas, tudo isso por causa do ciúme. E eu falo com ela assim, olha, esse colega de barraca aqui, ele está aí, quando ele vê um freguês aqui em sua barraca que você está vendendo, ele tem a mesma mercadoria aqui, mesmo que ele possa vender barato, mas se ele vende e fica gritando, ele não quer deixar você vender. Se ele fala, aqui, vamos botar assim um exemplo, a cebola, aquela pessoa está vendendo ali por R$ 2,50 o quilo. Ele lá
pode vender de 2. Aí ele está vendo o freguês lá comprando, ele fala, cebola é R$2, cebola é 2. Ele está fazendo o quê? Não é um mal que ele quer fazer para aquele parceiro de barraca, ele não está com inveja porque está vendo o outro ali vendendo de 2 e sendo bem sucedido. Então é um meio da pessoa querer prejudicar o outro por causa da inveja. Então que se venda, a mercadoria pode vender barato, vende. Agora ele não precisa gritar porque está vendo o freguês na barraca do outro. Porque isso aí é o quê? É um egoísmo da parte dele. Ele não quer que aquele outro venda, desculpa. Ele não quer que aquele outra pessoa vende, que o colega de barraca vende. Só ele quer vender, é egoísta. Só ele precisa de viver, o outro não. Temos que sufocar o egoísmo, é uma coisa natural da pessoa. Mas só que nem toda hora a gente pode ser egoísta. A gente tem que ser altruísta. Altruísta, pensar também no bem alheio. Não querer só o bem para nós, para si o mal para o outro. Não querer só sobreviver e deixar o outro morrer. Não é assim. Então, esse que faz isso é um adversário, é um Satã. É o adversário da pessoa, é o adversário de comércio, porque ele quer prejudicar a pessoa. Então ali não é Satanás, mas sim o ser humano que está fazendo aquilo. O ser humano. A pessoa, quando que é chamado de tesourinha, que coloca, enfia a mão no bolso do outro lá e rasta o dinheiro ou a carteira. Foi um Satã. O Satã é aquele dali. Foi um adversário para aquela pessoa. E o que foi que levou ele a fazer aquilo ali? O egoísmo que levou ele a fazer aquilo ali. Porque ele só pensou em si, só pensou na vantagem que ele ia ter de pegar aquele dinheiro, usar de maneira para comprar droga, ou para comprar um sapato, ou para ir participar de uma festa. Ele só pensou o lado dele e não pensou o lado daquele outro que ele estava prejudicando. Se aquele dinheiro, se aquele ali só tinha aquele dinheiro para fazer aquela feira, ou se aquele dinheiro ali tinha um compromisso para pagar já uma dívida, o ladrão, o que rouba, ele não pensa em nada disso. Ele só pensa no seu lado. Então isso aí é o egoísmo que levou ele a fazer isso. E não foi Satã, o Satã, ele mesmo, força nenhuma de fora, a não ser a força do egoísmo nele, que levou ele a fazer aquilo ali. Então, quem faz o mal para o ser humano é outro ser humano. Quem faz o bem para o ser humano é outro ser humano. Então, não temos que lutar contra as potestades, poderes, forças. Temos que lutar contra o ser humano. Temos que reprovar a atitude do ser humano. A polícia, quando vem prender, não vem prender forças invisíveis, não vem prender demônio, não vem prender Satanás, nada disso não. Vem prender o ser humano. Quem mata é o ser humano que vai preso. Quem rouba é o ser humano que vai preso. Quem faz a corrupção é o ser humano, é ele que deve ser preso. Então não existe essa questão de lutar contra forças invisíveis, não. Temos que lutar contra o ser humano. É o ser humano que prejudica o outro ser humano. Então, nesse sentido aqui, Paulo leva a pessoa para uma ilusão. Para uma ilusão. Eu vi uma reportagem, uma certa vez, de uma mulher que tinha um vizinho, e esse vizinho tinha um portão que ficava ringindo. Toda vez que ele ia fechar esse portão, e fazia aquela zoada insuportável. A vizinha foi e chamou ele. Mandou que ele consertasse aquele portão. A vizinha era cristã. E seguia o conselho de Paulo, que tinha que lutar contra as potestades, as forças invisíveis.
Aí essa vizinha foi orar, ficou orando para Deus resolver aquela questão. E o vizinho nunca consertou o portão. Aí um dia ela falou, eu vou procurar a justiça da terra. Porque ela estava procurando uma justiça celestial, uma justiça invisível. Levou o caso à justiça. A justiça intimou o vizinho. E aí fez ele consertar o portão. Ele foi, consertou o portão e acabou a desavença. Então, ela lutou contra a carne, lutou contra aquele vizinho que era uma pessoa adversário dela. Era uma pessoa egoísta. Era uma pessoa inconsciente, que não tinha consciência das coisas. Estava bom para ele, para os outros lá, para aquela vizinha que se dane. E aí o caso foi resolvido. Então ela lutou contra a carne. Aqui também nós teve um problema com a denominação que tinha aqui uma igreja. Se falou, e nada resolvia. Ele dizia que estava fazendo a obra de Deus, aquela coisa tal, que a gente era Satanás levantando contra a obra de Deus, não sei o quê. Levou para a justiça. A justiça jogou duro, levou o som, prendeu o som. Eles desanimaram e fecharam, acabou. A gente procurou a justiça. É como diz um certo ateu, que eu sempre ouço uns vídeos dele aí, que se não buscarmos a justiça humana, não existe outra justiça para buscar. Então temos que buscar a justiça humana. Então, um livre pensador, ele não luta contra coisa espiritual, não. Ateus não luta contra a coisa espiritual, não. Luta contra o material. Luta contra as injustiças que é o homem que faz. Que é o ser humano que faz. O ser humano é que faz a injustiça. Então, quem faz mal a um ser humano é outro ser humano. Então nós temos que lutar contra as injustiças que está no ser humano, que o ser humano faz. Se você concordou com esse vídeo, gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Boa noite, bom dia, boa tarde e passe bem.